Fala pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao canal Hipnose e PNL. Hoje nós estamos com a 6ª aula do nosso curso de formação em hipnose clássica e nesta aula eu vou falar sobre pré-talk, rapport e como usar isto para levar a pessoa a uma boa experiência hipnótica. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se rapidinho, com um clique, você segue acompanhando o nosso conteúdo aqui, ok? Deixe comentários também, eu gosto de participar e interagir. Farei questão de responder a você. Na hipnose, quando nós vamos levar uma pessoa a uma experiência, a um transe, rotina, seja de entretenimento e até mesmo na terapia, é essencial que antes de tudo façamos um bom pré-talk. O que é o pré-talk? Uma conversa prévia, onde nós vamos esclarecer a pessoa acerca do que é hipnose, tirando dúvidas, mitos. A pessoa, ela mesmo na terapia, ela está pagando, ela vem sabendo que ela vai passar pela sessão com a hipnose, mas é muito comum que ela traga os seus medos devido a mitos, devido às suas crenças, devido ao seu histórico pessoal, familiar, cultural, religioso. Então, entre esses mitos que nós esclarecemos neste pré-talk, os comuns são domínio de mente. A pessoa acha que o hipnotista ele vai dominar a mente da pessoa, vai entrar na mente, vai ler os pensamentos da pessoa. Associa a ideia de que a hipnose é regressão. Então vai fazer hipnose e vai regredir. Nesta ideia com a regressão, muitas vezes associa a ideia da regressão a vidas passadas e nem sempre a pessoa tem a crença das vidas passadas. Além desse mito do domínio de mente, a pessoa também acredita, alguns que vão apagar, como se estivessem adormecidos. Aí em algum momento eles vão acordar e quando estiverem acordados estarão reprogramados e não vão se lembrar do que aconteceu. Outros acham que vão contar segredos ou então que vão fazer o que não querem, depois vão se sentir envergonhados e assim sucessivamente. Alguns acreditam assim: e se eu não volto? E se dá um bug no meu cérebro? O que pode acontecer se você me hipnotiza e eu nunca mais volto ao estado normal? Então, nós como hipnotistas devemos estar prontos para esclarecermos esses e outros tantos mitos que surgem. Qual é a ideia, além do esclarecimento em si? É aumentarmos a confiança da pessoa e a participação da pessoa durante o processo. Por isso, quando se trata de pré-talk, há uma técnica que é essencial e que pode ser considerada como obrigatória em todo e qualquer bom pré-talk, que é o rapport. Na PNL, rapport significa uma técnica de espelhamento verbal e não verbal. Pausa. A primeira palavra deste vídeo é espelhamento. Espelhamento. Anote aí. Então, um rapport, uma técnica de espelhamento verbal e não verbal, onde através do espelhamento do próximo, nós vamos construindo empatia e um ambiente de confiança e de participação. Espelhar alguém, modelar alguém, não significa copiar o que essa pessoa está fazendo. Muitos confundem rapport com a cópia do outro, como se fosse aquela brincadeira do sombra, onde há um à frente, outro atrás, imitando os gestos. Então, rapport não é imitar o outro, não é copiar, literalmente falando, o outro. Rapport, nesta função de espelhar o verbal e o não verbal, é observar detalhes que são importantes na pessoa e trazer para si esses mesmos detalhes. Em algumas circunstâncias, talvez
tenhamos sim um comportamento que parece estar sendo simplesmente uma cópia ou uma imitação. Mas rapport, para que seja um bom rapport, necessita de sutileza. Então, precisamos ser sutis nesta cópia, nesta imitação. Vamos lá. A primeira vez eu falo que não se deve copiar, não se deve imitar. E agora estou usando o termo de copiar e imitar. O que eu quero dizer é o seguinte. No espelhamento, você vai observar como a pessoa se comporta. Então, imagina assim, a pessoa, ela fala com você movendo muito os braços. Mesmo que você não tenha o hábito de mover tantos braços assim para falar, você move um pouco mais do que o comum. Não tanto quanto a pessoa, mas move um pouco mais os seus braços para seguir um pouquinho aquele modelo comportamental. Não precisa ficar fazendo esse gesto, movendo os braços toda hora e a todo momento em que a pessoa move os braços também, porque daí você estaria literalmente copiando, literalmente imitando. Mas, como você está, sim, seguindo aquele gesto de uma forma sutil, aí é que vem, é sim um tipo de cópia, é sim um tipo de imitação. Mas não de forma literal, porque você mantém o seu modelo existencial. Se você imita, se você copia de uma forma literal, você deixa de lado a sua identidade para se tornar uma outra pessoa. E não é essa a ideia com o rapport. Então, você observa aquele padrão comportamental e faz mais ou menos igual. Não precisa e talvez nem deva ser ao mesmo tempo. Então a pessoa cruzou o braço, você vai e já cruza o braço. A pessoa passa a mão no cabelo, você vai e já passa a mão no cabelo. A pessoa, ela vai ter a sensação de que você está imitando e vai ficar desconfortável. Então você se torna um pouquinho mais sutil no momento em que estiver espelhando o comportamento. A pessoa cruzou os braços, por exemplo, espera um pouquinho e cruza também os seus braços. Ou então simplesmente cruza ele abaixo, aqui assim. Ou simplesmente cruza os dedos. Não preciso replicar, imitar literalmente. Eu apenas faço um gesto similar ao modelo que a pessoa está utilizando. Isso pensando em um espelhamento não verbal, né? Em relação à postura, ao gesto. Se a pessoa, no caso de um espelhamento verbal, ela fala para você assim, eu tenho um pouco de medo de hipnose. Você pode espelhar esse padrão linguístico, dizendo mais ou menos assim, entendi, você tem um pouquinho de medo da hipnose? Ou então você tem medo da hipnose? Embora a pessoa tenha acabado de lhe dizer, eu tenho medo de hipnose, e você responde dizendo, entendo, você tem medo da hipnose? Para a pessoa, quando você devolve a mesma fala, ou então uma fala similar, usando palavras que a pessoa está utilizando, que na hipnose conversacional, no modelo do Change Work, que vem lá de James Tripp, é chamado de neurohandles, predicados da consciência. Quando você vai devolvendo a demanda linguística da pessoa, usando as mesmas palavras, frases que ela te trouxe, ela tem uma sensação de entendimento. É como se você estivesse entendendo o que ela está dizendo. Não significa que você está, porque você só está devolvendo a frase, mas a pessoa vai ter uma sensação de que você está entendendo o que ela está te dizendo. Se ela diz assim, eu fiz uma vez só a hipnose na minha vida. Entendi, uma vez só que você fez a hipnose na sua vida? É, uma vez só. Eu repito a mesma coisa, eu devolvo a mesma informação, mas usando uma tonalidade um pouquinho diferente, como se estivesse realmente num diálogo com a pessoa. Se a pessoa ela dá ênfases em algumas palavras mais do que a outras, significa que se deu ênfase é porque, ao dar ênfase, usou uma energia emocional maior e por isso mesmo há uma relevância emocional em relação à palavra utilizada pela pessoa. Exemplo prático.
A pessoa vem e diz assim, aí é que eu tenho muito medo, eu morro de medo de fazer a hipnose. Tenho muito medo, medo mesmo. Então ela dá ênfase na palavra medo. Quando uma pessoa ela dá ênfase às palavras que utiliza, na ênfase ela está colocando um teor emocional maior. Por isso mesmo, aquela palavra tem algum significado mais profundo para a pessoa. Eu devolvo a palavra para a pessoa procurando usar mais ou menos o mesmo padrão enfático. Então eu também devolvo com uma certa ênfase. São formas simples de gerar rapport com a pessoa. E à medida em que você vai em seu pré-talk, tirando dúvidas, esclarecendo mitos e usando rapport, a pessoa vai se sentindo cada vez mais à vontade com você. Outras dicas de rapport. Você já deve ter percebido assim, você está em um lugar onde tem várias pessoas, lógico, a maioria desconhecida. Entre estas, você percebe alguém que você conhece e a pessoa nota você também. Quando nós reconhecemos, identificamos alguém que está em uma multidão e a pessoa também nos reconhece, nós elevamos a sobrancelha. Opa! Oh! Então a gente eleva a sobrancelha. Esse padrão do elevar a sobrancelha gera um sinal de reconhecimento. E nós devemos usar isso também com desconhecidos perante os quais queremos criar um rapport instantâneo, por assim dizer, abrir um bom caminho logo de cara com um rapport. Então a pessoa vem até você. E aí, quando você vai cumprimentá-la, você eleva a sobrancelha. Olá, tudo bem? É como se você, dentro de si, estivesse reconhecendo aquela pessoa de longa data. Você trata aquela pessoa como se fosse um amigo, uma amiga que você conhece já há muito tempo. Isso quase sempre estabelece um rapport instantâneo. Nos quesitos linguísticos ainda, um padrãozinho que é bastante útil é você, nas suas conversas, usar o termo eu também. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, é que eu tenho medo de ser hipnotizado. Você pode dizer, eu também tinha no começo. Então, você usa o eu também, por quê? Porque com isto, você assemelha-se em relação às experiências. Você está dizendo que também sente, também sabe, também gosta, também já viveu. Então você se coloca mais próximo da realidade da pessoa que está participando ali com você. Os mitos, né, que a gente até citou alguns aqui. Então, o domínio de mente. A pessoa vem e diz assim, eu acho que você vai dominar a minha mente. E mesmo que não diga, quando nós vamos fazer o pré-talk, uma das coisas que podemos colocar em nosso script é, olha, hipnose é um estado de concentração, de relaxamento e de imaginação, onde usando isto você vai poder explorar mais o potencial da sua mente. Todo o processo será realizado por você. Por quê? Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Não tem eu dominando você. Não tem eu entrando na sua mente. Isso é um mito, isso não existe. Tudo é você quem faz. É a sua mente, é o seu cérebro, é o seu corpo, é a sua vontade, é você usando a sua imaginação. Eu, como hipnotista, irei agir apenas como um GPS, que vou mostrar a você um caminho. Você segue comigo por este caminho e aí nós vamos juntos vivendo esta experiência. Você pode mesmo fazer aqui exercícios de olhos abertos. Se você quiser, nem precisa fechar os olhos. Então são falas iniciais, padrões comuns, onde nós vamos tirando as dúvidas mais comuns, as mais corriqueiras, logo de cara com a pessoa.
A pessoa vai se sentindo mais à vontade à medida em que você, além de fazer rapport, agir como uma pessoa próxima, empática, também você vai esclarecendo que tudo é ela que vai fazer, é uma auto-hipnose, é a mente dela que vai trabalhar, ela vai explorar o potencial da mente dela. Se a pessoa diz assim, mas e se você me hipnotiza e eu não volto mais? Você pode dizer, mas não tem de onde voltar, mesmo porque você não vai para lugar nenhum. Você estará aqui o tempo todo comigo. Você estará consciente, saberá de tudo o que estará acontecendo, você me perceberá, perceberá você mesma, você mesmo. Então, todo o processo é um processo feito por você de forma consciente. E se eu conto um segredo? Não tem como isso acontecer, você estará consciente o tempo todo. E você tem uma inteligência muito poderosa dentro de você e que está sempre pronta para te proteger, te defender. Mesmo que eu te desse, eu não vou te dar uma sugestão ruim, mas mesmo que eu te desse uma sugestão ruim, você não a aceitaria porque o seu sistema te protegeria imediatamente. Ele cuida da sua integridade física, emocional, psicológica, ele entra imediatamente em ação para cuidar de você a qualquer custo. Então, se eu te dou uma sugestão que é inadequada, que vai contra o seu sistema de valores internos, de suas regras internas, você não vai seguir isso daí. Primeiro, porque você está consciente, você estará participando comigo do processo. E segundo, porque você tem uma sabedoria interna que vai rebater isto imediatamente. Outra dúvida que a pessoa pode ter. E se eu faço algo que eu não quero fazer? E se eu passo uma vergonha, pago um mico aqui? Você entra com a mesma fala. Em momento algum eu vou fazer algo que seja inadequado para você. Nós estamos aqui com outros propósitos. E aí você vai seguindo com falas para aumentar a confiança e a segurança da pessoa, sempre com rapport, ok? Espelhando verbal e não verbalmente a pessoa. Embora eu tenha sido um pouquinho superficial sobre o que é rapport aqui, sugiro que você dê uma pesquisada para aprimorar as suas habilidades com o rapport. Outras dúvidas que podem surgir com a pessoa. E se dá um problema no meu cérebro? E se você me hipnotiza e dá um problema, um transtorno, sei lá, um conflito, uma bugada, quebra o meu cérebro? Aí você pode dizer assim, pelo contrário. A hipnose, ela vai exercitar o seu cérebro. É como uma academia. Quando a pessoa vai para a academia e ela faz o treino dela, esse treino físico fortalece os músculos da pessoa. O cérebro tem uma outra forma de ser fortalecido, que é através da concentração e da imaginação. E é muito disso que nós faremos aqui. Nós vamos trabalhar para que você, com a sua concentração e com a sua imaginação, explore ao máximo os potenciais do seu cérebro. Outras pessoas podem dizer assim, hipnose só funciona com pessoas fracas. Você pode contra-argumentar dizendo, pelo contrário, só funciona com pessoas que têm uma alta capacidade de focar, de dar atenção e de usar bem a sua imaginação. Quanto maior a capacidade de uma pessoa de usar a sua imaginação, de concentrar, de usar a atenção e dar foco para as coisas, mais facilmente ela consegue explorar os benefícios que a hipnose proporciona para ela. Pelo contrário, não é com pessoas fracas, é com pessoas de mentalidade forte. Quanto mais forte, mais facilmente ela entra em transe. E se a pessoa pergunta assim, isso daí não existe. Pergunta não, afirma, né? Hipnose para mim não existe, nem acredito nisso. O que você pode dizer? Não precisa acreditar. A pessoa não precisa acreditar na hipnose, só precisa ter foco, atenção e concentração.
Mesmo porque a hipnose é uma condição neurofisiológica, não é psíquica. Ela é independente da sua crença. Ela está para você, quer você queira ou não. E assim sucessivamente. Essas são dúvidas comuns, questões comuns que surgem. Além dessas, várias e várias outras. E à medida em que você esclarece, você vai notando que a pessoa vai se sentindo cada vez mais confiante e à vontade. E aí, uma dica final. Evite ao máximo perguntar para a pessoa assim: e aí, quer ser hipnotizada, hipnotizado? Pois ainda aí, mesmo com um ótimo pré-talk, com bastante rapport, pode acontecer de, quando você pergunta quer ser hipnotizado, dar uma sensação de que é você quem vai hipnotizar literalmente a pessoa. E aí você tira um pouquinho aquela sensação de controle que é importante que todos tenham. Onde lá no comecinho a gente disse, olha, toda hipnose é auto-hipnose, é você quem vai fazer e tudo mais. Então se você vai e diz, olha, quer ser hipnotizado? Pode acontecer, não é uma afirmação, mas pode, é uma possibilidade sim, acontecer da pessoa ficar um pouquinho desconfortável. Quem sabe ela aceite, mas quem sabe cria um pouquinho de ruídos. Então, evita e troca por quer passar por alguma experiência, já passou por alguma experiência, quer passar pela experiência com a hipnose agora, quer experimentar agora, começando com alguns exercícios de concentração, de olhos abertos. Tudo vai depender de o quanto a pessoa está se sentindo à vontade ou não para viver a experiência com você. Então, evita perguntar, quer ser hipnotizado? E troca por, quer passar pela experiência? Agora, se a pessoa já passou pela hipnose antes, já conhece e tudo mais, aí é diferente. Então, tudo isso é muito variável, ok? E aí, gostou desta aula? Então, marque a terceira e última palavra, ok? Marque aí, a terceira e última palavra. Confiança. Confiança. Marcou ela? Beleza pura. É isso daí, olha, lembra que esse vídeo é um conteúdo gratuito de alta qualidade. Eu digo assim porque é um tipo de conteúdo que nós vamos encontrar mais facilmente em cursos pagos, porque são informações que valem realmente muito. Um curso como este que você está interagindo aqui comigo está em média de R$ 1.200 a R$ 2.000, dependendo de onde você vai buscar. Então, é um conteúdo que nós estamos abrindo aqui sim, mas eu peço em troca que você compartilhe o meu vídeo, por gentileza, que você dê um like agora e que você comente e se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, claro, né? E que você comente, é muito importante comentar e também compartilhar o conteúdo, ok? E aí a gente vai equilibrando-se aqui nesta troca. Na descrição tem links para o nosso grupo no WhatsApp e o nosso grupo no Facebook. Clica, participa e se mantém conosco. Da minha parte, muito obrigado e até a próxima aula, se a vida assim permitir. Valeu!